Nessa terceira parte aqui, o tema que eu coloquei é esse daqui, o título, né? O título chama-se Responsabilidade, ou com S, responsabilidades e amor ao serviço. Ok? Esse é o tema da nossa última parte do nosso retiro de hoje. Responsabilidades e amor ao serviço. E como eu disse que eu iria pegar um pouco mais agressivo com vocês, somente anotem aí, não precisa pegar comigo para não levar muito tempo, tá? É Jeremias 48, Jeremias capítulo 48, não precisa pegar bem, só anota aí para que vocês leiam. No versículo 10, simplesmente. Olha a palavra, olha como que ele inicia, hein? Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Simplesmente. Eu quero começar essa terceira parte do retiro com essa palavra forte de Jeremias. Maldito aquele que faz o quê? A obra do Senhor. Não, que faz com negligência a obra do Senhor. O que é negligência? Fazer de qualquer maneira. Pouco caso. Por exemplo, eu aprendi no Carmelo uma coisa tão bonita lá, com as irmãs, com os irmãos, na hora de colocar a hóstia dentro da âmbula. Infelizmente, tem pessoas que pegam o pacotinho lá, joga. Infelizmente, estou dizendo isso. Infelizmente, tem gente que pega lá o negócio, as partículas. Lá no Carmelo tem uma coisa tão bonita. A âmbula está aqui, aí você leva tempo, claro. Você vai colocando uma em uma em forma de caracol. Em forma de caracol. Por quê? Porque, gente, na hora que você vai dar a comunhão é uma coisa tão bonita. Até de repente a pessoa que vai receber a comunhão, ela vê, nossa, que bonito que está, tudo bonitinho, em forma de caracol. Não daquela forma lá que pega lá, abriu o saco lá e jogou. Eu aprendi uma coisa, eu aprendi assim no Carmelo. E eu passo adiante essa forma. Claro, de repente o ministro chegou de última hora, que não se deve. A Santa Igreja Católica recomenda vivamente a nós, cristãos, que nós cheguemos pelo menos 30 minutos antes da missa. Por que 30 minutos antes da missa? Para você já entrar em espírito de oração. Para você se preparar. Mas infelizmente, as pessoas chegam na igreja e conversa. A igreja que seria um local de silêncio. Mas entra e já vai conversando, já vai falando. Então, como que a gente vai se preparar 30 minutos antes da missa, se a gente já entra com, ou se não, em cima da hora, né? Chega 5 minutos antes, né? Ou ainda chega após o evangelho, né? E situações assim. Isso eu falo de um leigo, porque muitas vezes vocês não estão todos os domingos como ministros, vocês estão participando da missa. Então, prestem bem atenção nos modos de ser. Nós nos tornamos como exemplos, testemunhos das pessoas. Poxa, eu só vou chegar na missa meia hora antes quando eu sou ministro. Quando estou na escala, o meu nome lá. Eu vou participar da missa nesse domingo. No outro domingo eu chego 5 minutos depois que a missa começou. Que exemplo que é esse? Só chega meia hora antes quando é o ministro. Sou eu hoje que vou distribuir a Eucaristia. Mas no domingo que não é você, aí você chega ao que você quiser.
Está errado. Ou você faz tudo, todo domingo a mesma coisa, ou não dá. Então, meu irmão, minha irmã, acorda. Testemunho. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão te olhando. Porque mesmo que nós não queiramos, nós somos testemunhos para as pessoas. As pessoas olham para nós. Jesus disse algo para os apóstolos. Como saberão que vós sois os meus discípulos? Jesus deu um exemplo. Se vos amardes uns aos outros. Mas, irmãos, como diz a carta de São Tiago, tem pessoas que se pegam umas às outras. Tem pessoas que falam mal das outras. Como que vai mostrar o amor de Jesus Cristo? Se dentro da comunidade tem aquele pega. Pega aqui, pega acolá. Tem pessoas na comunidade que não quer nem ver outro. Finge que nem viu. Ou muitas vezes quando discute com o padre, né? É aquele negócio que eu sempre falei lá na França, lá quando estava na França, eu sempre dizia uma coisa. Quando alguém vai falar mal de outra pessoa para você, ela vai procurar uma pessoa mais fraca do que ela, que é você, para fazer panelinha, para falar mal do outro. Porque aquela pessoa que é fraca, porque ela já vai falar mal de outra pessoa, ela vai procurar uma outra pessoa mais fraca que ela, para poder falar da vida do outro. Agora, fique atento. Aquelas pessoas que falam mal de outras para você, ela também fala de você para outras pessoas. Não é? Eu estou falando mentira? Não estou falando a verdade. Porque existem pessoas, infelizmente, que só fala. E aqui, ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia. Primeira coisa que eu vou falar. Os ministros têm a obrigação de promover a paz. Irmãos, não é fazer panelinha, fazer um grupinho de pessoas contra fulano, ciclano. Se estão vendo dentro da comunidade rixas, discórdias, rivalidades, partidos, o ministro não deve fazer apoio a esse tipo de partidos, de rixas. Ele deve ser aquela pessoa que vai procurar e promover a paz. A paz entre os cristãos, porque um dos frutos da Eucaristia, como diz o catecismo, é a unidade dos cristãos, é a paz. É a paz. Irmãos, ministro que fica de partido, fica de fuxico, com panelinha, não dá. O ministro não entendeu a participação dele no ministério eucarístico, no ministério da distribuição da Eucaristia, com o ministro extraordinário. Ele não entendeu, porque ele está de acordo com os partidos. Ele faz parte daquele grupinho que fala mal de fulano e ciclano. Não, promover a paz, promover a unidade. Quer que diz o profeta Jeremias? Não o quê? Maldito aquele que faz negligência a obra do Senhor. Irmãos, é um dom que vocês receberam. É um chamado que Deus fez no meio de muita gente ali naquela igreja. Deus convidou, convocou, chamou vocês para serem ministros extraordinários da Eucaristia. Mas para isso, olhar para a sua postura, ser um promotor da paz, um promotor da reconciliação, não aquele que também faz parte de um partido, que faz parte, que está de acordo com as rixas, com as rivalidades. Porque toda igreja tem os grupinhos, tem aquelas pessoas, infelizmente, que se acham dono da igreja, se acham maior do que o padre. Coloca a sua opinião maior do que a do padre. Muitas vezes o padre fala assim, olha, fala para o grupo lá, tal, aquela pessoa fala outra coisa que o padre não pediu para falar. Existe muito. Até na França eu encontrei pessoas assim, viu? Eu achava que era só no Brasil, mas até na França eu encontrei pessoas assim. Acha que é a dona da paróquia, acha que é a dona do lugar. Ou senão aquele que o Papa Francisco, ele está dizendo naquela exortação,
né, do Evangelho, a alegria do Evangelho, né? Que a gente tem que tirar da consciência aquela frase lá, tudo foi feito assim. Nessa paróquia, já está tentando desse jeito, não dá para mudar. E ele fala que não, que a gente tem que mudar esse conceito. Podemos mudar aquilo que já tem dado a mesma coisa, podemos mudar, podemos dar uma nova cara, um novo sentido, uma nova evangelização. Mas sempre aqui foi assim. Entendeu? É o Papa Francisco quem diz na exortação a alegria do Evangelho. Não é o diácono que está falando, é o Papa. Então, ministro da Eucaristia, promovam a paz, promovam a unidade. Sejam vocês os promotores da paz e da unidade. Isso é uma grande responsabilidade. Está lá. Responsabilidade. E amor ao serviço. Vocês, como eu, devemos ser promotores da unidade, da paz. Se há concórdia, como diz São Francisco, que eu busque a união. A oração de São Francisco, belíssima. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor e assim por diante, né? Que nós sejamos também, sigamos esse espaço, São Francisco de Assis. Ainda mais vocês que estão lá nas missas, eu acho que é um jaleco, que se diz jaleco? Um jaleco de branco, pode distribuir o Eucaristia, o quê? Com túnica, né? Com túnica. Então, era jaleco, né? Era mini, né? Eu acho que é uma muda. Então, o que acontece? Nós somos visados. Os padres são mais visados ainda. Né? Os padres são mais visados ainda. E eles também são cobrados, como eu sou cobrado, vocês também são cobrados. Os ministros devem sempre se colocar em humilde atitude de serviço ao próximo. Em humilde atitude de serviço ao próximo. Irmãos, poxa, como que faz? Eu estou lá, está marcado a minha escala lá, nesse domingo eu vou ser ministro, mas não vai dar para eu ir. Aí ele coloca alguém no lugar dele. É dever do ministro, já que ele não pode ir nesse domingo, mesmo que está lá o nome dele na escala, ele pede para outro ministro. Mas antes de pedir para outro ministro, qual o caminho que eu indico? Chega no padre. Não toma decisão entre vocês, sem o padre saber. Mas está marcado outro ministro, por que você está aqui? Porque o ministro pediu para vir no lugar dele, porque não ia dar para ele. Antes de você pedir para outra pessoa ficar no seu lugar, chega no padre e fala. Já avisa o padre antecipadamente. Porque a escala é feita o quê? Um mês antes? Acho que é assim que funciona. Aí tem uma escala, é feita, só que não se sabe o que vai acontecer naquele domingo. Aquela pessoa que está escalada lá, não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, de repente, acontece alguma coisa que, um imprevisto de última hora, que o ministro não pode ir. Vamos supor que ele fica sabendo na quinta-feira que vai poder ir no domingo na Santa Missa. Ele deve chegar no pároco, na ausência do pároco está o vigário. Padre, eu não vou poder estar nesse domingo por causa disso. E eu pedi para fulano, eu posso pedir, quer dizer, eu não pedi. Eu posso pedir para o outro ministro que está no meu lugar? Aí o outro ministro deve entender a situação do irmão. Ele deve se colocar em sentido de humildade. De humildade. Humildade para o quê? Reconhecer de que ele recebeu um chamado especial de Deus. Irmãos, é um chamado que Deus fez para vocês. Deus chamou vocês para um ministério extraordinário da distribuição da Eucaristia, do corpo, sangue e alma divindade. Então você coloca em humilde, uma pessoa humilde, não, eu vou aceitar, eu entendo o que está passando aí, eu vou fazer, pode deixar, confie em mim, eu vou estar lá. Não é meu dia de escala, não, eu não vou, porque eu já vou pronto. Aí já resmunga. Nossa, o irmão está pedindo. E você já vem com palavras fortes em cima dela. Não, só porque seu nome não está na outra. Você dá do outro domingo. Ou você é da missa das 6, supomos assim. Não, já vou vir na missa de noite aqui, não vai dar para mim ir. Que tom grosseiro.
A maneira que eu falei para vocês, cuidado com as palavras. Tem uma grande força. Então tenta ser entre vocês mesmos, ministros, entre vocês promotores também desta unidade entre vocês. Mas sempre avise o padre antecipadamente. Padre, eu estou marcado aqui na escala para esse domingo, mas não vai dar, padre. Aconteceu imprevisto aí, não vai dar. Eu posso chamar fulano, ciclano, aí ou o padre, ou a pessoa telefona, conversa com a pessoa, você pode ir no meu lugar, mas a outra pessoa deve ser tão generosa quanto ela que está pedindo. Não é com palavras grossas. Não é meu dia não, eu não vou não, que não sei o que. Não, gente. É vocês buscarem entre si a unidade. Essa responsabilidade ao serviço. Esse amor ao serviço. Entendeu? Hoje são vocês que precisam. Amanhã é o seu irmão que precisa. É sempre assim a nossa vida. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, separar, sem vacilar, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Né? O ministro extraordinário da comunhão eucarística deve buscar conhecer melhor sua fé. Olha, aquilo que eu já falei hoje, muito sobre isso. Buscar a sua fé e o espírito de vivência comunitária e que seja um promovedor e transformador da fraternidade. Como buscar o conhecimento? Um deles é o quê? O catecismo. O ministro deveria ler, pelo menos, se tem dificuldade de leitura, pelo menos aquilo também que se refere a ele. O que a igreja está falando? O que a CNBB agora está falando sobre a nossa formação? Não fica esperando o padre, esperar como o padre já falou, o retiro uma vez ao ano, é muito pouco. É muito pouco mesmo, eu concordo com o padre Paulo. É muito pouco um retiro anual. Deveria se ter 2. Tivesse a possibilidade de 3 retiros ao ano. Por quê? Porque a igreja está sempre colocando documentos, sempre falando a respeito de tudo. Então, eu tenho que me atualizar, senão eu fico igual. Por exemplo, eu não me atualizei. Eu usei a palavra jaleco. Você entendeu? E a palavra agora que se dá é túnica. Entendeu? Eu não me atualizei. Então, para não dar essas gafes, se atualiza. Pelo menos leia os documentos que tem referência a você. O que a igreja agora está falando? A igreja agora pediu para não se falar, para não se ter o abraço da paz. Por exemplo, na época lá daquela doença lá qual que é o nome daquela doença? Como? Isso aí mesmo aí. Que não podia cumprimentar a pessoa porque podia transmitir pela mão, né? Não é isso? Aí o bispo da região, da diocese, qual? Gripe, que é? Aviária. Aviária, né? É uma coisa assim, eu também estou... É isso mesmo, padre? Aviária. Então o que o bispo pediu? Que a diocese, nas missas, aqui na diocese, não se dê o abraço da paz. Né? Por quê? Aí o ministro está lá, não está sabendo de nada, aí o padre ele está lá, não, só ele pagou um mico na frente de todo mundo, porque ele está desatualizado, ele não pegou os documentos da igreja, ele não sabe o que está acontecendo, ele é apenas um ministro, mas ele não se preocupa em saber qual é a formação dele, ele não se preocupa em crescer na formação dele, ele não procura conhecer a fé dele, ele está lá assim, ó, venha a nós o vosso rei, venha a mim, mas ele mesmo não dá o primeiro passo. Você compreendeu? Ministros, conheçam, pelo menos, se você tem dificuldade de leitura, pelo menos aquilo que se refere a vocês como ministros. Procure saber o que a igreja está falando. Não vai dar gafe, não. Cada ministro, em geral, por ser perante o mundo, testemunho da ressurreição e da vida do Senhor Jesus, e sinal de Deus vivo, deve aprimorar-se na oração, praticar a penitência, conhecer os documentos da igreja e viver a doutrina cristã. Foi isso que eu quis dizer que o padre Paulo, ele antecipou. Aqui,
deve aprimorar-se na oração. Irmãos, eu não sei quanto tempo que vocês têm por dia para a oração. Eu não sei. Nem sei se tem gente que reza todos os dias aqui. Né? Nem sei. Mas se aprimorar na oração é ter essa intimidade com Deus. Irmão, ministro da Eucaristia, padres, diáconos, bispos, cardeais, o Papa, se não tiver uma união com Deus, é a oração que nos fortifica, viu? É a oração que nos faz forte no momento de tribulação. É a oração que nos fortalece no momento que a gente está sendo perseguido. É a oração que é alimento para a nossa alma. Sem a oração, irmão, nós somos o quê? Saco vazio que não para em pé. Não para em pé. Se nós não tivermos uma intimidade com Deus na oração, essa intimidade com Deus, sabe o que pode acontecer? As pessoas vão perceber um odor de santidade que vem de vocês, porque elas percebem que vocês têm uma intimidade com Deus. É a mesma coisa quando a gente sabe quando um padre está totalmente voltado para Deus e aquele padre que infelizmente não está totalmente voltado para Deus. Por isso que quando a igreja fala assim, quando vai proclamar um santo, ela espera que o povo primeiro confirme. Porque o povo confirma a santidade do padre, ou da freira, ou do leigo. Nossa, aquela pessoa tem um odor de santidade. Eu chego perto dela, sinto uma paz. Ela me fala de Deus de uma tal maneira. Ela vive Deus. Ela vive Deus. Então a oração transforma a gente. A oração nos dá uma forma de uma íntima relação com Deus. O padre Paulo falou isso. Ele adiantou, como eu disse para vocês. Ele adiantou algo que é muito mais profundo do que vocês imaginam. Se vocês, irmãos, eu, Paulo, diácono, não tivessem intimidade com Deus, tudo que eu faço por Ele se torna negligência. Se torna de qualquer maneira. Faço de qualquer maneira. Eu chego em cima da hora, vou preparar as coisas em cima da hora, de qualquer maneira. Mas eu não. Agora eu estou buscando a Deus, uma íntima oração com Deus. Essa intimidade que eu tenho que buscar com Deus. Porque Deus já se torna íntimo de mim. Mas agora sou eu que vou buscar ser íntimo de Deus. Através do quê? Da oração. Através das penitências. Através das confissões. Tem gente que não se confessa. E eu sei disso, tem ministro da Eucaristia que não se confessa, pelo menos não com o padre da paróquia dele, mas normalmente não se confessa. E eu sempre digo para as pessoas assim, por que? As pessoas perguntam assim, Paulo, por que se confessar um homem? Por que eu não posso me confessar a Deus? Deus perdoa tudo. Eu dou sempre um exemplo facinho, para se entender por que nós nos confessamos aos padres. Tem um casal aqui, não tem um casal? Esposo. Vem cá vocês dois. Dá vocês dois aqui, vocês já estão mais perto. Vem cá. Vou dar um exemplo facinho, porque nós precisamos nos confessar como os padres. Facinho, tá? É exemplo. Fica aqui de frente para ele. O senhor é o? Ademir e a Neuza. Deus a conhece. São tudo pecadores. Ok. Há quanto tempo, Ademir, que o senhor está casado com ela? 43. E há quanto tempo que o senhor já conhece ela? 50 e poucos anos. 50 e poucos anos, né? Nós se conhecemos com 5 anos. 5 anos de idade? Ô, louco! Ah, meu amigo, muito tempo, hein? Tem uma longa história. Eu estou lembrando do tempo que nós começamos. Namorar. Então, vejam só. Por quê? As pessoas perguntam, por que eu me confessar ao padre se ele é homem? Se Deus já me perdoa. Olha o exemplo que eu vou dar fácil para vocês entenderem por quê. Adivinha então, o senhor está 40 e quantos anos já casado com ela? 43. A senhora confirma isso? Confirmo. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora sabe que o seu marido te ama, né? Eu sei. Não, olha para ele, olha. Dá um exemplo assim. A senhora tem certeza que ele
te ama, né? Eu tenho. Tem, né? Por esses 43 anos de vivência juntas, ela tem total certeza que ele te ama. O Senhor também tem total certeza, né? Tá. Vocês ouviram? Eles têm certeza que um ama o outro. Como nós temos a certeza que Deus nos perdoa sempre. Mas agora eu vou acrescentar uma outra parte. A senhora já disse para ele assim, Ademir, eu te amo? Ai, eu digo, tá sempre. Sempre. Lá. O senhor também já disse para ela várias vezes que ama, né? O senhor tem a certeza que ela te ama, como a senhora tem a certeza que ele te ama. Né? Tem a certeza. Eu digo Mas de vez em filhos quando. também. Os filhos também. Mas no caso agora é só o casal aqui. Mas de vez em quando, para a gente ter certeza mesmo, não é bom a gente escutar. Ai, com certeza. Eu te amo. Não é isso? Pode sentar. Deixa o negócio mais... Mais maleável, mais suave. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós temos a certeza absoluta que Deus nos perdoa. Só que nós, seres humanos, em geral, nós temos a necessidade de escutar. Eu preciso escutar para confirmar aquilo de que eu sinto. Eu sei que meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa me ama. Mas eu preciso escutar para confirmar aqui aquela frase tão linda, eu te amo. Então, quando alguém vai se confessar ao Padre, ele tem a certeza que Deus perdoa. Mas nada melhor do que ouvir, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Não, não é exemplo fácil. Nós necessitamos escutar. Por isso que se confessar ao Padre é a certeza plena de que Deus está nos perdoando. Pelo ministério sacerdotal. Estão entendendo? Não é bonito? Não é compreensível? Foi fácil de entender, né? É esse exemplo que eu dou para as pessoas simples. Por que se confessar ao Padre? Porque tem aquelas pessoas que batem no pé. Ah, eu me confesso com Deus, Deus já me perdoa. Mas diretamente com Ele. Ministro de Deus, padre. Oi? O padre é o ministro. O Pai, isso, é o ministro. É o ministro. Eu acho que ele é mais do que o ministro. Eu acho que a gente... Acho não. Quando eu acho, eu não tenho certeza. Tenho certeza. Que a gente se confessa porque a gente precisa ouvir a palavra de um amigo. E Deus é nosso amigo. Então, se eu me confesso, porque eu quero ouvir a palavra do amigo Padre. Essa pessoa pode fazer a nossa vida. Não, mas o Padre, além de ser acima de tudo, é um amigo. Eu sou ministro. Está mais próximo de Deus. O aprimoramento espiritual dos ministros extraordinários da comunhão eucarística consiste no aprofundamento, escuta e vivência da palavra. 3 palavrinhas aqui chaves, hein? Aprofundamento, escuta e vivência da palavra. Então, para se aprimorar, para crescer espiritualmente, irmãos, seria bom, ótimo, todos os dias, pelo menos um capítulo, um versículo, 5 versículos, na parte da Bíblia, do trecho, refletir. Refletir, não é somente ler. Eu sempre digo para as pessoas assim, não é somente porque tem gente que chega e me fala assim, diácono, eu já li a Bíblia inteira. Tem gente que lê a Bíblia inteira, eu não vou dizer que ela não leu. Só que a pergunta que eu faço é, você refletiu? Porque ler a Bíblia como se fosse um livro, pegar o meu livro, por exemplo, eu estou vendendo aí um lugar que você pode, pegar o meu livro para ler é uma coisa, refletir é outra coisa, é juntamente com a palavra, é deixar com que aquela palavra cresça em nós, ela dê frutos, não é somente ler a leitura, maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor, papapá, fecha a Bíblia e foi embora. Não, refletir. Fazer uma reflexão. O que aquela palavra quer dizer para mim? É o que a igreja chama de lexio divina. A oração orante da palavra de Deus. Né? Oração orante da palavra de Deus. É a pessoa escutar, viver a palavra de Deus. Senhor, o que tu pedes hoje? O Dunga lá da Canção Nova, que ele começou o PHN,
ele sempre dizia isso nos encontros do PHI na Canção Nova. Ele falava assim, todos os dias, quando ao me levantar da minha cama, eu pergunto, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Juntos hoje. Irmãos, essa é a busca da vida espiritual, da vivência da palavra de Deus. Buscar sermos íntimos de Deus. A gente escuta direto. Escutarmos sermos íntimos. Escutar, viver a palavra de Deus. Tentar viver quase 100%, porque nós somos humanos. Temos nossa fragilidade, temos nossas quedas. Mas se esforçar para viver a palavra de Deus. Se esforçar. É aquilo que São João da Cruz dizia. Não penseis e não façais nada do que Jesus não faria, não falaria, não pensaria. É se colocar, é pedir para Jesus, Jesus, o que o Senhor faria no meu caso, hoje, nessa situação que eu estou vivendo hoje? É pedir para Ele, escutar Jesus falar. E Jesus transformar a sua vida de oração para dar frutos, como Ele diz, 100 por 1. Ministro da Eucaristia, se esforcem na intimidade pessoal com Deus. Busquem se aperfeiçoar na oração. Busquem crescer na oração. Que as pessoas sintam o odor de santidade que vem de vocês. Aquele odor suave, agradável. Que todos nós somos chamados a viver a santidade. Que as pessoas olhem para vocês e percebam realmente, é Jesus que está ali, na pessoa do meu irmão. Eu sinto. Eu vou pedir um conselho para ele, para ela, eu sinto que é o próprio Deus quem está me falando. Porque a pessoa vai olhar para dentro de si, vai olhar para os seus olhos, ela vai ver Deus. Ela vai sentir Deus. É isso que a gente precisa transmitir para as pessoas. Deus. A vida de Cristo que está escondida em Deus. Para cada um de nós. E por último, para finalizar, essa daqui eu tirei da Sagrada Congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. A instrução Redemptionis Sacramento, número 157, 158. Se habitualmente há número suficiente de ministros sagrados, que são os padres, também para a distribuição da Sagrada Comunhão, não se podem designar ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Não se pode. Vamos supor que o padre Ailton vai ter um evento lá na paróquia, lá, dia do padroeiro, e tem 30 padres, e a igreja já está razoavelmente lotada. Então, o que a instrução pede aqui? Que se já tem 30 padres ali, não é necessária a presença dos ministros da Eucaristia, porque os padres todos já podem fazer isso, que é obrigação, um dever dos padres distribuir a Eucaristia. É um dever, obrigação dele, é o que vocês vão ver aqui adiante. Em tais circunstâncias, os que têm sido designados para este ministério não o exerçam. Em tais circunstâncias, reprove-se, olha o que a igreja fala, reprove-se o costume daqueles sacerdotes que, apesar de estar presentes na celebração, abstêm-se de distribuir a comunhão, delegando essa tarefa a leigos. Infelizmente, nós vemos isso. Alguns padres dão para os leigos a âmbula e volta, fica sentado lá. Deixa toda a função para os leigos distribuírem. A igreja está falando aqui. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão poderá administrar comunhão somente na ausência do sacerdote ou diácono, quando não tem nem o padre e nem o sacerdote para distribuir a Eucaristia. Quando o sacerdote está impedido por enfermidade, o padre está lá presente, mas ele está enfermo, aí ele pode designar o ministro da Eucaristia a distribuir a Eucaristia. E também, idade avançada. O padre está bem velhinho.
Está bem velhinho mesmo. Ele já não aguenta ficar muito tempo em pé. Que nem o meu antigo superior, o padre Fernando, padre Sandro, ele, uma época, ele ficou muito velhinho mesmo, que ele celebrava a missa sentado. Sentado. E ele pedia para os diáconos, chegar ele e outro irmão lá, para distribuir a Eucaristia para os irmãos. Por quê? Por causa da situação dele, da velhice, ele não poderia ficar em pé para distribuir a Eucaristia. Nesses sentidos, a igreja fala que o padre pode designar livremente os ministros da Eucaristia fazer. O que a igreja reprova aqui, que eu li para vocês, é se o padre está presente, mas ele não está nem com enfermidade e nem com idade avançada, ou uma outra causa, como diz aqui, ou por outra verdadeira causa, ou quando é tão grande o número dos fiéis que se reúne a comunhão, que a celebração da missa prolongaria demasiado. Aí o padre pode pedir a cooperação de vocês. Quando tem aquele número imenso de fiéis, e tem um padre lá somente para distribuir a Eucaristia, ele convoca vocês para ajudar. Mas a igreja reprova aqueles que não estão nem com velhice e nem com uma enfermidade, delegam os ministros da Eucaristia a distribuir comunhão. Está aqui, não é palavra minha. Sagrada Congregação Redemptionis Sacramento. Algum de vocês conhece esse documento? Não, né? Eu vou falar, pelo menos vocês saberem o que está acontecendo. Vocês ficarem por dentro também do que está se passando aí, do que a igreja ensina. Então, irmãos, ministros da Eucaristia, vocês são joias preciosas para a igreja. A igreja confia para cada um de vocês esse talento. Mas, diante de tudo aquilo que eu falei para vocês hoje nesse retiro, reflitam, vivam bem a vida chamada de vocês. Porque Deus está convosco. Deus está convosco para todo sempre. Ok? Não desistam jamais. Não desistam jamais. Não sejam persuadidos por outras pessoas que não querem a sua presença na igreja, mas perseverem. Persevere, como Jesus Cristo diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você está indo demais para a igreja. Você não sei o quê. Você não tem vivência aqui na família. Não sei o quê. Fica aqui um monte de coisinha. Aí a gente começa a ficar meio bando, começa a querer desistir de tudo. Não desista. Jamais desista. Porque quem te chamou foi Deus. Amém? Quem te chamou foi Deus para esse ministério tão bonito, extraordinário da comunhão. Nós somos portadores. Nós vamos levar Jesus Cristo para o irmão. Amém? Então eu encerro esse meu retiro com vocês. Agora, como eu disse, é o momento que vocês vão ficar em silêncio. Eu acredito que o padre vai dar o sinal quando vai ser a missa aí, 10 minutos antes, não sei. Aí ele pode falar agora. E eu encerro agora as minhas palavras com vocês. Eu encerro. Padre, por favor. Eu vou pedir para o padre encerrar com uma oração. Vamos poder ficar em pé. Como eu disse para vocês, eu agora já não vou ficar, já vou partir. O padre vai celebrar 4 horas da tarde, mas agora nesse intervalo de tempo, quem ainda vai se confessar com o padre, ele vai estar atendendo antes, né, padre, na capela, e às 4 horas da tarde vai começar a missa. Mas nesse intervalo de tempo, boca fechada, vou meditar tudo aquilo da primeira palestra, da segunda palestra e agora dessa outra palestra aí, com a ajuda do padre, que ele deu umas pinceladas aí. Ok? Então eu convido vocês a fecharem os olhos e o padre Paulo encerra esse momento, dando retiro com uma oração.